Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, eu sou Alex Lima. Quero primeiramente agradecer você que tem recebido regularmente aí algumas aulas mostrando um pouco do nosso curso de conserto de inversores de tensão e também montagem de inversores de tensão, porque o nosso curso ele abrange tanto a manutenção como também eu tenho alguns módulos que ensinam você a construir o seu próprio inversor, lógico. Mas o interesse da maioria é estar aprendendo a consertar os inversores. Então eu decidi fazer aí algumas aulas, tenho postado regularmente aí para vocês. E hoje eu quero tirar uma dúvida cruel. Como fazer o orçamento do conserto de um inversor de tensão? Muitos têm essa dúvida, eu quero passar para vocês toda a minha experiência. Já trabalhei como técnico de campo, ou seja, eu estava dentro da empresa e pegava a minha maleta e ia até o cliente. E dali eu ficava andando na cidade. Já trabalhei como técnico residente, ou seja, lá mesmo no cliente eu já ficava lá, eu ia direto de casa para o cliente, ficava lá hospedado já consertando no cliente. Já fui técnico de laboratório, ficava dentro de um laboratório reparando e já fui instrutor também, né? Então, sei muito bem como aplicar, como fazer o orçamento. Cada tipo de serviço vai ser feito um tipo de orçamento, certo? No caso específico dos inversores, é muito parecido com os computadores, né? Você leva o seu computador numa assistência técnica para ser consertado, o seu notebook, é muito parecido com o celular, muito parecido com equipamentos aí, televisão e etc, tá? Existem no mercado, eu conheço, já trabalhei com 3 formas de se fazer orçamento. Uma forma muito comum era hora técnica. A hora técnica nos inversores particularmente não acredito que não sirva, tá? A hora técnica, geralmente o técnico de campo que se desloca e vai até o cliente, geralmente nesse caso utiliza-se hora técnica, que vai ser o tempo que ele vai ficar lá dentro, né, fazendo reparo, e aí cobra-se hora técnica, dependendo da área, como por exemplo há um tempo atrás um técnico de informática ou o técnico que fazia conserto em equipamentos eletrônicos dentro de empresas, era em média R$ 97,00 a hora técnica. Em média, isso depende muito do que está se fazendo, certo? Mas nesse caso aqui, não é recomendado usar hora técnica, porque às vezes você fica uma semana para consertar um equipamento, para descobrir o defeito de um equipamento. Às vezes você leva tempo. Se você fosse cobrar hora técnica, você ia cobrar um absurdo, né? Então nesse caso a hora técnica não se aplica. Então aí vem duas coisas ou duas formas que pode ser aplicado, que é você cobrar o dobro do material que você gastou. Vamos supor, eu fiz um conserto, gastei aqui com transistores, diodos e somando tudo eu gastei R$50. Então eu vou cobrar do cliente R$100, R$50 para cobrir o componente, o material, e R$50 foi o valor da minha mão de obra. Dá para ser aplicado também nos inversores de tensão. E uma outra forma é a porcentagem do valor do equipamento, que pode variar de 10 a 20% do valor do equipamento. Eu particularmente uso as duas formas, ou 100% em cima do material, ou porcentagem do valor do equipamento. E como que você aplica uma dessas duas situações? Vou explicar para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui 3 tipos de inversores. Esse daqui, ok? Que é um inversor de onda modificada. Tá aqui pequenininho. Tenho esse Xantrex e tenho esse pequenininho aqui. Tenho 3 equipamentos que vai representar as 3 classes. Vamos classificar, vamos separar os inversores por 3 classes. Inversor muito barato, que custou R$100. Inversor com um preço razoável, que custou em média R$700. Ok?
inversor muito caro, que custou R$7.000, esse Chantrex. Isso aqui é um Chantrex, isso aqui, sei lá, um LeBoys, e tem um outro aqui de uma marca que eu não conheço. Eu acho que é o Up, né? Então tem esses três, um muito barato, um razoável e um muito caro. Vamos começar com esse mais barato, que tem gente que não gosta de pegar para consertar. Eu particularmente sempre pego ele e aviso o cliente, olha, esse equipamento é um equipamento muito barato, pode ser que o valor do reparo fique quase igual ao preço de um novo. Com certeza, na maioria das vezes o cliente então não pede para executar o serviço. Mas aí eu explico, às vezes você troca nele 2 transistores, 2 MOSFETs, e você gastou R$30. E aí você vai cobrar então da forma do 100% em cima do valor. E aí você vai passar para o cliente, olha, R$60 vai ficar o conserto. Você comprou quanto? Foi 100? Será que vai valer a pena? Se o cliente, então, nesse caso, achar que vai valer a pena pagar os R$60, sendo que custou 100, aí é com ele. Na maioria dos casos, o pessoal não concorda. Então, o equipamento volta para o cliente sem ser consertado, porque é melhor comprar um novo. Mas, se o cliente aprovar, eu conserto e uso esse método. R$30 de material, eu cobro 60, colocando mais 30 da minha mão de obra. Nesse caso aqui, dá pra gente usar essa situação, certo? E agora eu tenho um inversor que custa R$700 e tenho um inversor que custa R$7.000. E aí, nesse caso, é melhor aplicar a porcentagem do valor do equipamento, certo? E você vai ter que medir, se o equipamento for muito caro, aí você cobra 10%. Se o equipamento for razoável, você cobra 20%. Vamos fazer aqui o exemplo. Esse equipamento aqui custou R$700. Se você cobrar 20% do valor dele, vai dar R$140 o conserto. Nesse caso, esses R$140 já vai estar incluído os componentes que você vai trocar. Em média, você vai gastar uns R$50, dependendo. Vai ter situação que vai ser um estrago muito maior, vai ter uma quantidade maior de componentes, e nesse caso vai ser melhor você então cobrar baseado na porcentagem em cima dos componentes, do material, e não do valor do equipamento, tá? Se você gastou aqui R$100 de componentes, então você iria ficar só com 40. Nesse caso, cobrar 20% do valor do equipamento não é legal. Então você iria cobrar R$200 pelo conserto, porque você gastou 100 de material e gastou e cobrou mais 100 pela sua mão de obra, tá? Então você tem que ter essa flexibilidade de perceber. O conserto foi só troca de 2 MOSFETs, se você gastou R$40, então vai sobrar para você R$100 se você cobrasse 20% do valor do equipamento. 20% de 700 vai dar em média R$140, tá? Gastou 40 com componentes, em média, sobrou 100. Mas se você gastou R$100 de material, vai sobrar 40, então é melhor cobrar a porcentagem, 100% em cima do material. Deu para entender? Nesse caso aqui, quando o equipamento é muito caro, custa R$7.000 na Americanas.com, um Chantrex. Se você cobrar 20%, você vai ficar um valor muito alto da mão de obra, do conserto disso. 20% de R$7.000 vai dar R$1.400. E aí você não gastou 100 de material, 150. Então você, nesse caso, pode cobrar 10%, que aí você vai ficar com R$700. Você gastou 140, vai sobrar em média 250, vai sobrar em média cerca de R$500 para você aí, aproximadamente. Legal? Essas são algumas formas que eu utilizo. Tem um amigo, um amigo aqui que inclusive nós vamos estar gravando aulas lá na assistência técnica dele. É uma assistência técnica exclusiva para consertar inversor de tensão. Ele tem lá mais de 200 equipamentos lá na fila, porque só tem ele praticamente no Rio de Janeiro com a porta aberta.
Legal? Então ele cobra, em média, ele calcula ganhar cerca de R$ 250 em cada conserto. Entenderam? Mão de obra dele é sempre, em média, R$ 250. Ele não pega equipamento pequeno. Ele só pega equipamento que custa R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 3.000, R$ 4.000. Porque aí ele vai... Essa é a meta dele, 250 por cada equipamento. Ele diz consertar cerca de 2 inversores por dia. Então ele tem uma meta. E aí ele consegue, né? Lógico, o equipamento é um equipamento valioso. Se você gastou R$ 5.000 comprando um inversor e você pagar R$ 800 para consertar, na minha opinião, está valendo a pena, porque o seu equipamento é um equipamento valioso. Legal? Então, essa é uma outra forma. Ele estipulou uma meta, mas aí ele rejeita lá equipamentos desse tipo. Às vezes ele rejeita até equipamento de R$ 500, ele não pega, porque ele tem uma meta, e até mesmo porque por ele ser o único na praça, acaba que ele tem essa liberdade ou essa moral de estar escolhendo, porque não tem concorrentes, né? Essa é uma realidade. Inversor de tensão, esses dias uma determinada empresa trouxe um carregamento gigante da China para vender no Brasil, porque está vendendo muito, e quem é que vai fazer manutenção disso, né? Somos nós, certo, pessoal? Então, deixo essas dicas para vocês, tá? Vocês podem fazer esse orçamento entre 10% e 20% o valor total do equipamento, 100% em cima do material que você vai gastar para consertar, ou estipular, como esse meu amigo, uma meta de valor, de ganho em cima de cada conserto, certo? Nesse caso, eu não gosto de adotar esse método, porque você tem que fazer isso, tem que rejeitar equipamento pequeno. Equipamento pequenininho, camarada, olha, eu não conserto isso daí. E ele rejeita, tá? Isso é uma das formas aí. Existem outras, tá? Mas eu sinceramente não acho interessante fugir um pouco disso. Acho que é muito legal você se basear mais ou menos nisso que eu falei, beleza? Acho também muito interessante do nosso amigo de basear, estipular um valor. Ele ganha R$ 250 em cada conserto, tá? Eu acho muito legal. Eu principalmente não rejeito, tá? Quando eu atuo, não rejeito esses pequenininhos, até mesmo porque esses pequenininhos você fideliza aquele cliente. Isso é uma estratégia que eu ensino no curso, para aquele cliente divulgar o seu serviço para outros. Esse pequenininho que você ganhou um pouquinho, lá na frente, aquele cliente satisfeito vai indicar você para outros. São estratégias que eu também trago no nosso curso. Então, pessoal, daqui a pouco eu deixo para vocês aí mais algum vídeo mostrando um pouco do nosso curso, de inversor de tensão, que tem capacitado aí muitos aí. Legal? Um forte abraço, tchau, tchau.